do computador. Então, muito bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à disciplina, uma disciplina de pós-graduação, do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, da USP. O título dessa disciplina é Psicanálise e Cinema, o Estranho, os Xistes e a Empatia. E os professores responsáveis são, né, o professor Renato Tardio, que é pós-doutorando, junto ao programa de pós-graduação, a professora Ana Paula Branca Leone, que é professora da Unesp, né, e eu mesmo, né, professor Daniel Cooperman, aqui do IP. Né? Para vocês saberem, né, em primeiro lugar, queria agradecer muito o interesse, enfim, né, as inscrições, que são sempre um processo um pouco burocrático, né? Nós sabemos o que todos passaram para estar aqui hoje, então queria agradecer esse interesse que nos honra e contar um pouquinho para vocês que a história, né, dessa disciplina já é a segunda disciplina que nós oferecemos sobre a interface, né, psicanálise e cinema, e essas disciplinas elas estão vinculadas à pesquisa justamente de pós-doutorado do professor Renato Tardio, a pesquisa que tem o título A Construção de Personagens Reais, correspondências entre a clínica psicanalítica e o cinema, de Eduardo Coutinho. Né? Então, nós teremos 4 aulas. Em cada aula, um professor vai discutir, à luz da psicanálise, um filme. Né? E os professores são justamente nós 3, mais, né, a professora é a Renata, né? Isso, Renata Arouca. Isso. Mas a Renata está presente? Tô aqui, Daniel. Cadê? Eu não te vi, Renata. Tô aqui, ó. Oi. Tá. Então, mais a professora Renata Arouca, de Brasília, que é a professora convidada, né, da nossa disciplina. Então, eu vou agora... estamos abertos para dúvidas, esclarecimentos que vocês precisem, né, antes da gente começar a aula, e aí eu vou passar a palavra para o professor Renato. Temos também, podemos, né, criar, se for interessante, se a turma julgar interessante, um grupo de WhatsApp para essa disciplina, né, para troca de material, indicações bibliográficas, né, questões de interesse focado na disciplina. Tá bom? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, nesse momento, eu passo a palavra para o professor Renato. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos, todas. Obrigado pela presença, pela participação. Obrigado ao Daniel, né, por mais uma oportunidade de, enfim, construir juntos aí espaços de trocas. A Ana, a Paula, por estar com a gente, a Renata também. Essa disciplina, então, ela vai compreender 4 aulas, né, essas 4 segundas-feiras do mês de março, e cada uma das aulas vai ser dedicada à análise de um filme ou de uma leitura, de um estilo, de um cineasta, pensando relações com a psicanálise, com a clínica, enfim, articulações nesse sentido. A gente tem, né, Daniel, encampado, se valido de uma expressão da Noemi Moritz-Kohn, psicanalista, com uma série de trabalhos sobre a relação da literatura com a psicanálise. Ela tem o termo fertilização recíproca, né, para pensar a relação da psicanálise com as artes, que a gente, enfim, né, tem adotado nesse sentido, né? Quer dizer, a ideia não é uma mera aplicação de conceitos da psicologia, da psicanálise, enfim, de questões teóricas ao campo da estética, né? Mas buscar acrescentar sentidos à obra, as possibilidades de leitura à obra, e se valer também, se alimentar, né, no campo da psicanálise, no campo da clínica, dessa troca, né? Então, a proposta aí é que os campos saiam
reciprocamente alimentados, fertilizados. Acho interessante também a ideia de que nessa disciplina a gente possa ir construindo um diálogo com vocês, e aí é super importante a gente deixar um tempo reservado, né, no fim de cada uma das aulas, para que a gente possa conversar, trocar as possíveis conexões entre cada uma das aulas, né? Então, a primeira parte, as conexões, elas são colocadas já no primeiro plano, à medida em que vai ser dedicada ao Coutinho, né? Eu vou falar de Coutinho, Ana Paula também. Mas a ideia é que a gente possa ir pensando conexões, articulações ao longo das aulas. A professora Renata vai se encarregar da terceira aula e o professor Daniel fecha o curso, né? Bom, Daniel mencionou o meu pós-doc, então a minha fala evidentemente está inserida, ela apresenta desdobramentos desse projeto de pesquisa, e em certa medida ela dá conta de alguns aspectos, não todos, mas alguns aspectos em que eu avancei, né, naquele primeiro evento que fizemos no fim de 2020, né, então já tem aí um tempinho, e em que momento estamos agora. Eu vou me valer de algumas questões que estão num artigo escrito por mim e pelo Daniel, que ainda está inédito, vai sair no próximo número dos Cadernos de Psicanálise do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, em que em que a gente discute a partir, inspirados pela obra de Eduardo Coutinho e determinada sequência do filme Jogo de Cena, que eu vou comentar aqui também, uma vinheta clínica. Não digo que é um caso clínico, é uma vinheta mesmo, uma cena, um recorte de uma sessão de uma análise remota, não é online, quer dizer. Então, se no primeiro momento, quando eu começo o pós-doc, essa questão da clínica online, ela não se colocava no meu projeto e se colocava muito menos para nós, né, analistas, quer dizer, com a pandemia há uma transformação nesse sentido, e naquele evento de 2020, na Daniel, a gente pensou em abrir um braço aí do pós-doc para fazer essa discussão, pensando também a análise online, em questão da câmera, enfim, né, o aparato audiovisual. Então, eu vou trazer algumas questões que estão nesse artigo, algumas outras que eu já publiquei em trabalhos anteriores. O meu doutorado, defendido em 2015, um dos capítulos é dedicado ao jogo de cena. Daniel estava dizendo, né, da possibilidade de criar um grupo, ainda que a gente não crie esse grupo, não é? A janela aqui o canal está super aberto, quem quiser as referências certinhas, acho que eu posso inclusive encaminhar, né, ou no grupo ou por e-mail, eu passo, está lá na ementa da disciplina, mas eu posso reencaminhar. Então tem uma análise do jogo de cena que já está publicada, mas o pós-doc eu expandi para pensar o método do Coutinho, né? Quer dizer, não um filme, só um filme, né? Então, vou começar a fala de hoje trazendo um pouco, né, desses aspectos que me parecem mais importantes, que compõem o método, um estilo, né, muito próprio, muito característico, muito inovador do Eduardo Coutinho. Num segundo momento, trago essa sequência do jogo de cena e essa vinheta clínica, e num terceiro momento levanto questões pensando aí, né, possíveis analogias, questão aí da fertilização recíproca, né? Bom, então não sei, provavelmente muitos conhecem, né, devem ter assistido filmes do Coutinho, mas enfim, para quem não conhece, vou falar aqui um pouquinho da trajetória dele. Ele atuou como jornalista, crítico de cinema, roteirista de filmes de ficção no começo da carreira. Então, ele assina roteiro de filmes importantes do cinema novo. E nos anos 70, mais precisamente em 1975, ele aceita o convite para assumir um quadro importante do Globo Repórter, né? Aquele programa da TV Globo que ainda existe, né? E aí, bom, motivado por questões financeiras, pelos recursos que a TV Globo oferecia, não é? No documentário, média-metragens, né? Quer dizer, filmes de 20 minutos, 30, 40 minutos,
Mas foi um marco muito importante, pensando o estilo do Coutinho, porque ele mesmo, né, dizia que tomou contato com as impurezas do mundo, nos filmes, nas matérias, enfim, que ele fazia para o Globo Repórter, e com os prazos a cumprir, né? Aquela coisa de que, bom, tem que ir para o ar. O João Moreira Salles, também cineasta, produtor, né? Cumpre com um papel muito importante na obra do Coutinho, já vou falar mais para frente, mas vai dizer que, nesse período do Globo Repórter, o Coutinho aprendeu a lição preciosa da imperfeição. E aí essa questão da imperfeição vai atravessar esse método de fazer cinema desenvolvido pelo Coutinho. Tem um filme dessa época do Globo Repórter, de 76, né, o filme que se chama 6 Dias em Oiripuri, um vilarejo do interior de Pernambuco, e esse filme ele vai se voltar para os impactos da seca sobre a população local, e esse filme especificamente ficou uma posição de destaque aí nesse período, em função de um plano sequência de 3 minutos, e aí eu gostaria de passar aqui para a gente ver, são 3 minutinhos. O filme ele está no YouTube, na íntegra. E aí acho que eu primeiro passo o filme e aí a gente já comenta. Vamos ver se vai com áudio. Espera aí. Tá indo, gente? Não, né? Não, não. Ele disse que eu não posso minimizar enquanto eu estiver gravando. Não, você tem que achar, botar para compartilhar e achar onde está o... Compartilhar som. Desktop. Vamos ver se... Bom, se não dá, não tem problema. Eu deixo aqui o link, depois vocês... não está indo. Eu estou mais familiarizado com o Meet do que com... Eu passo o link para vocês. Deixo até aqui nos Se comentários. você botar aqui no chat, talvez a gente consiga compartilhar. Vou fazer isso, espera aí. Sim. Ó. Pus o link. Renato, me bota aí de co-host. Só fazer? Acho que sim. Você clica lá no participante, eu Participantes, tento. acho. Aí eu tento compartilhar. Tornar anfitrião. Co-anfitrião, né? Como? Tornar co-anfitrião. Pode ser. Pode Foi. ser. Foi. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minuto, gente. Oi? Ótimo. É no minuto 11, Daniel. Mas está com som isso, Renato? Eu tenho que fazer, né? Peraí. Compartilhar com som. Eu não ouço. Não. Escutam? Não. Não escutam?
Só um minuto, gente. Agora sim. Tá bom o volume? Tá. Então, o que você quer agora? O minuto 11 do vídeo, por favor. Aí a gente vai até 14 e 12 segundos. São 3 minutinhos. Aí. E ampliar a tela também, né? É o seguinte, essa daqui, a gente pega, descasca ela, deixa a historinha. Quando acabar, põe pra secar no sol. Depois de seca, a gente rala ela no ralo. Aí vai e lava, bem lavadinha, coa e deixa aquela farinhazinha pronta pra secar. Como é que então, isso aqui, batata de umbuzeiro. Já comeu? Já comi essa daqui. Quando? 58. Essa mucunã do mesmo jeito também comi em 58. Eu era pequeno. Mas eu tenho muita lembrança que comi, como se diz, à força. A minha madrasta, obrigou eu a comer o pão dessa mucunã. Sem eu querer. Botei a primeira colherada na boca e joguei fora porque o estômago não aceitou. Agora ele pega, torra a mucunã. Quando acabar, descasca ela. Pisa bem pisadinha. Quando acabar, lava em 9 águas. Depois dela lavada nas 9 águas, aí eles vão e faz o pão. Agora, de comida, foi a mais miserável que eu comi, foi essa aqui. Da primeira que eu já comi. Esse aqui, esse eu nunca comi, mas comi a mancambira. Esse é igualmente a mancambira, a mesma coisa. Desse eu comi em 39, esse aqui eu comi em 39 também. Agora a mancambira eu comi o pão. Essa duas eu já comi. Queimado, a mancambira queimada. Depois de queimada, bem sapecada, a gente tira todas essas cascas, fica só o bago. Aí pisa, ela bem pisadinha, põe pra secar. Depois vai e faz o pão dela. E a outra? Lavada também. Agora essa daqui eu nunca comi, não. Isso aqui não tem que comer foi esse moço. Isso aqui é batata de parreira. Essa é batata de parreira. Bom, isso aqui é o seguinte, a gente come essas coisas todas não é porque a gente acha bom e nem gosta. A gente come é a precisão que obriga. Não, senhor. O gado não come isso aqui. Isso aqui quem come é os porcos, entendeu? Os porcos chegam na beira do rio, onde tem uma batata dessa rasa, eles fuçam até comer ela. Mas gado não come. Isso aqui também, comer para porco. Isso aqui. O gado também come isso aqui. Alimento. Isso aqui também, comer para porco. Porco chega debaixo do pé do umbuzeiro, fuça até que arranca ela, dá com ela debaixo do chão e come. Essa daqui, comer para gado. Somente. E o veia. Agora, nenhuma dessas comidas é comida necessária a gente comer. A gente só come quando a fome está concedida. Não tem problema, né? Mas já estava terminando. Aí tá ótimo, Daniel. Tá bom? Tá bom? Podemos voltar. Sim. Tá direto aqui, né? Vocês me ouvem, né? Tá. Então, né, esse plano sequência, né, para quem não está muito familiarizado com a linguagem do cinema, quer dizer, uma tomada sem cortes, né? Então, de mais de 3 minutos, já é, né, um plano longo para os padrões do cinema, para os padrões da televisão, uma eternidade. E é uma sequência que chama muita atenção. Eu acho que tem alguém aberto, né? É um plano, né, sequência que chama muita atenção, porque, como vai dizer o João Moreira Salles, prioriza esse plano na obra do Coutinho como algo inaugural, né, como uma descoberta. Ele vai dizer, você tem um diretor, um cineasta, um documentarista, disposto a ouvir um entrevistado que percebe e se vale dessa presença, né? Quer dizer, há aqui alguém que deseja me escutar, né? Munido de uma câmera, de um microfone, uma equipe e tudo mais.
o João Moreira Salles vai dizer que todo cinema de Coutinho será tributário desse único plano. E aí, mais para frente, discutindo o estilo do Coutinho, a gente retoma isso. Mas, bom, esse filme de 76, rodado em 16mm, da leva lá do Globo Repórter, e aí em 84 ele lança, não é, retomando um projeto dos anos 60, aquele que é considerado um marco do cinema brasileiro, que é o Cabra Marcado para Morrer, né? Um filme importantíssimo, enfim, renderia aí uma comunicação só para falar do Cabra, então deixar a referência, enfim. Mas é importante porque é entusiasmado com a aceitação, com o alcance que o filme tem, Coutinho abandona o trabalho na TV para se dedicar apenas ao cinema, a partir do lançamento do Cabra. Fez alguns filmes institucionais nesse período, outros média-metragens interessantes e tudo mais, mas, enfim, passa a trabalhar só com cinema, até que o filme Santo Forte, que é lançado em 1999, marca, né, outra virada, e agora uma virada definitiva, na obra do Coutinho, que vai de 99 até o falecimento dele, também em circunstâncias super trágicas, né? Ele é assassinado pelo filho, que, enfim, teve um surto, estava terminando, né? Já tinha filmado um filme que o João Moreira Salles terminou, chamado Últimas Conversas, né? E aí é lançado póstumamente em 2015, mas, bom, então, a partir do Santo Forte, tem essa virada definitiva na obra do Coutinho e marca também a parceria com o João Moreira Salles, que passa a produzir, né, bancar, financiar os filmes do Coutinho, e não só, não é? Quer dizer, nessa condição de patrocinador, mas também de interlocutor, né, que certamente aprendia muito com o Coutinho, e, enfim, o diálogo também beneficiava o Coutinho e os filmes e tal, né, o diálogo com o João. Bom, então, o filme Santo Forte de 1999, o que o filme traz, né, que vai compor aí essa sequência de filmes até Últimas Conversas, né, que é lançado póstumamente. Coutinho passa a filmar só pessoas comuns, não quer dizer, a fala de pessoas comuns. Então, tem uma aposta no potencial da fala, do discurso, né? A ideia de documentário como ilustração de uma ideia, algo pré-estabelecido, que nunca interessou a Coutinho, cai definitivamente por terra, né? Então, essa abertura para o acaso, para o novo, para aquilo que pode surgir no encontro com os entrevistados. Alguns recursos, por exemplo, 6 Dias em Uricuri, é narrado em off pelo Cid Moreira, né? Que era lá o âncora do jornal e tal. Então, esses recursos como narração em off, planos de cobertura, né? Quer dizer, então a pessoa está falando de um quadro, aí você tem lá um corte e a imagem do quadro e tal. Se ele já também não era muito afeito a esses recursos, eles caem, depoimento de especialistas, enfim, não é? Questões ilustrativas mesmo caem definitivamente por terra. A ênfase ela fica no aqui e agora da filmagem, né? Alimentado pela curiosidade, pela disponibilidade do cineasta, como vai dizer lá o João Moreira Salles no plano que a gente assistiu, né? Disponível, desejoso de ouvir o outro, né? Aberto ao outro. No Santo Forte havia um tema, alguns filmes o Coutinho vai inclusive abrir mão do tema, né? Alguns filmes dessa leva. No Santo Forte ainda havia que, bom, a religiosidade dos brasileiros. Bom, ele aborda esse tema num contexto circunscrito, a comunidade de Vila Parque, da cidade do Rio de Janeiro, e só, né? Então vai ouvir pessoas daquele local a respeito da religiosidade delas, as crenças e tal. Nesse sentido, né, trazendo a ênfase, vai recair no aqui e agora da filmagem, no aqui e agora das conversas. Coutinho abre mão do esquema pergunta-resposta, né, das entrevistas clássicas, e passa a se ater, sobretudo, aos imprevistos, aos ruídos, ao acaso, né? E justamente ao se abrir para o imprevisto, para os imprevistos do aqui e agora das filmagens, alguns dos filmes, né, o Jogo de Cena, talvez o mais clássico nesse sentido, vão explicitar os mecanismos de construção do próprio filme, né? Então,
uma questão tanto metalinguística, né? A gente já vai discutir isso mais para frente. Mas Santo Forte, então, é considerado um marco disso que ficou conhecido como cinema de conversa, o cinema de conversação, né? Esse método do Eduardo Coutinho, de fazer cinema que ele vai desenvolvendo, lapidando, tematizando nos filmes seguintes. Então, vou aqui só mencionar os títulos: Babilônia 2000, Edifício Master, Peões, O Fim e o Princípio, Jogo de Cena, Moscou, Um Dia na Vida, As Canções e o póstumo Últimas Conversas, né? Bom, falar um pouquinho mais sobre esse método, sobre esse cinema de conversação, marcado pelo improviso, pelo acaso, pelos conflitos que atravessam os conversadores, né? Em algumas entrevistas, em alguns depoimentos publicados do próprio Coutinho, ele falava sobre essa escolha que ele faz pelo documentário e por esse tipo de documentário, né? E relaciona isso à escolha das palavras, né? Um suposto roteiro de um filme de ficção, enfim, e da posição da câmera, né? Coutinho dizia, bom, na ficção, a escolha das palavras e da posição da câmera tendem ao infinito, né? Você tem uma liberdade para criar a história, né? Tudo muito aberto para criar, para filmar, né? Por outro lado, nesse documentário que ele escolhe e cria, né? Ele procura reduzir ao máximo esse dilema. Então, ele vai dizer, né? Uma série de contingências que tornam a posição da câmera e o uso da palavra dependentes do real, de modo que não se pode mais falar em escolha livre, de escolha livre. Faço essa confissão penosa. Escolhi o documentário para não ter de escolher soberanamente onde colocar a câmera. O objetivo, então, estou dizendo, era fazer dessa precariedade, dessas dificuldades, um trunfo, uma libertação. Então, ele procura se colocar, não é? A partir de uma série aí de dificuldades, de aprisionamentos, e do enfrentamento dessas dificuldades o filme poderia ocorrer, e aí, bom, esse é o trunfo, né? Essa é a libertação. Um outro trecho muito interessante do Coutinho. Ele diz: as palavras escondem segredos e armadilhas que implicam hesitações, silêncios, tropeços, ritmos, inflexões, retomadas diferenciadas dos discursos, e gestos, franzir de lábios, de sobrancelhas, olhares, respirações, mexer de ombros, etc. Então, é desse material que Coutinho procura fazer o seu método de documentário, que pode ser lido como um método de conhecimento, né? O que esses filmes, o que esses relatos, o que essas entrevistas dão, né? Dão a ver, trazem de novo, trazem de conhecimento sobre o humano, né? Daí, uma expressão que ele gostava muito, né? Ele procurar estar preso ao presente da filmagem, né? E essa prisão ao presente da filmagem poder trazer uma série de implicações, de desdobramentos. Então, a gente tem aqui um cinema de conversa que se vale de uma espécie ou de espécies de penas, né, impostas a si mesmo, que vai filmar o corpo que fala, né? Eu gosto dessa citação dele que eu li há pouco, das hesitações, dos silêncios, dos tropeços, dos ritmos, quer dizer, então, um cinema de conversação, um cinema da palavra, mas que está interessado por aquele corpo, não é? Pelos silêncios, pelas armadilhas. Então, como eu disse há pouco, né? Ele não se interessava pela defender uma tese previamente colocada, então um documentário que visa esse tipo de coisa, né? Nessa mesma medida, não vai interessar o Coutinho a palavra que traduz pensamento, que ilustra pensamento, a imagem ilustrativa, os planos de cobertura, mas vai interessar ele justamente a abertura à alteridade, né? Esse se debruçar sobre o outro. E como, não é? Como se abrir, como se debruçar sobre o outro. Vou ler aqui mais um trechinho do Coutinho. Ele vai dizer: o documentário não é a filmagem da verdade. Admitindo-se que possa existir uma verdade, o que o documentário pode pressupor, nos seus melhores casos, e isso já foi dito por muita gente, é a verdade da filmagem, né?
Então tem aqui um jogo, não é? Filmagem da verdade versus verdade da filmagem. Pensando a filmagem da verdade como se a realidade fosse passível de registro, não é uma realidade unívoca em sua manifestação, que a lente vai lá e capta e registra e tal, né? Coutinho vai dizer que não faz sentido, não está aí a força da linguagem do documentário, né? Problematiza a existência da verdade, quer dizer, tem aí toda uma discussão filosófica importante nesse sentido, mas um documentário bem-sucedido para o Coutinho é aquele que vai encontrar a verdade da filmagem, né? O que seria, então, a verdade da filmagem? Explicitar a situação e um momento em que a filmagem se dá, né? Se abrir para explicitar todos os imprevistos que podem ocorrer e tudo mais, como a gente estava falando aqui antes. Então, esses filmes, eles acabam surgindo, eles acabam nascendo justamente disso, né? Justamente daí. No fim, o princípio, por exemplo, documentário de 2005, ele chega com a equipe lá no interior da Paraíba, se não me engano, sem tema, sem nada. Vamos aqui parar e ouvir as pessoas, né? E aí o filme vai surgindo, vai acontecendo à medida em que é filmado e depois em que é montado, né? Mas, bom, essa alteridade radical, inapreensível, inacabada, impossível de ser objetivamente esgotada pela câmera, porque está em construção também, né? Vai, de algum modo, se construindo no encontro com o documentarista, com o aparato. Coutinho vai utilizar a expressão justa distância para conduzir as entrevistas, quer dizer, ele buscava ficar bem próximo, né, cerca de 2, 3 metros do entrevistado. Vai construindo uma espécie de um setting, né, para já ir pensando um pouco aqui as analogias com a psicanálise. Ele cria um setting, né? E aí está lá no título do meu projeto essa expressão que também acho muito feliz, que é a ideia de personagens reais, né? Quer dizer, então o resultado dessa construção, né, o filme que vai acontecendo a partir dos acasos, dos imprevistos da abertura, é a construção, a descoberta de personagens reais, né? Esse trunfo, essa libertação que advém da prisão, quer dizer, então as pessoas com quem ele conversava, não é? Quando o filme acontece, adquirem, né, esse estatuto de personagens reais. O Ismael Xavier, que esteve conosco na disciplina anterior, né, um dos principais críticos, professores de cinema aqui do Brasil, vai escrever num artigo sobre a obra do Coutinho a respeito dessa expressão personagens reais. Diz o Ismael: é um falar de si, da intimidade, que torna quem fala uma personagem, no sentido etimológico do termo, ou seja, uma figura pública. Mistura de espontaneidade e de teatro, de autenticidade e de exibicionismo, de um fazer-se imagem e ser verdadeiro, né? Então, uma expressão que traz uma tensão, não é? Quer dizer, personagens, a questão pública, mais associada aos filmes de ficção, né? Mas que são reais, né? Que são pessoas comuns, que enfim, né? Se trata lá de se debruçar sobre a biografia daquela pessoa que fala, não é? Que conversa com o Coutinho. E aí, pensando a tensão dessa expressão, a forma como o Ismael vai falar dela, né? Quer dizer, essa mistura de espontaneidade e de teatro, de autenticidade, de exibicionismo, de um fazer-se imagem e ser verdadeiro, isso vai trazendo o que me parece um dos temas mais relevantes dessa obra documental do Eduardo Coutinho, que é problematizar, questionar os limites bem definidos, não é? A dicotomia, a mera oposição entre realidade e ficção. E o Coutinho falava sobre isso, inclusive, não é? Ele não só filmou e tematizou essa questão, né? É um tema que, de fato, interessava a ele, não é? À medida em que os filmes vão mostrando isso. Quer dizer, então, as pessoas com quem ele conversa elaboram ficcionalmente dizendo a verdade. O Edifício Master, filme de 2002, que é uma espécie de precursor do jogo de cena, né? Quer dizer, tem acho que uma série de questões que surgem no Edifício Master que ele vai retomar de uma outra forma no jogo de cena. Quer dizer, isso fica bastante posto, bastante colocado, né? O próprio jogo de cena, né? É um filme que, bom, é ficção, é documentário, quer dizer,
não se encaixa, né? Não se enquadra nem nesse tipo de nomenclatura. Então, esse diretor, né? Disposto a ouvir personagens, que percebe ter diante dele alguém que deseja ser ouvido, o presente da filmagem, a verdade da filmagem, os personagens reais que falam com o corpo, não é? E o resultado disso problematizar a mera oposição, a mera dicotomia entre realidade e ficção. Então, bom, essa seria a primeira parte, né? Quer dizer, esse apanhado mais geral desse estilo do Eduardo Coutinho, que, bom, né, pode ter ser tributário, como diz o João Moreira Salles, lá do plano sequência dos 6 dias em Uricuri, mas que ele vai propriamente desenvolver e encontrar a partir do Santo Forte de 1999 até o fim da obra e da vida, né? Bom, então, rapidinho sobre o Jogo de Cena, um filme ensaio, né, que vai, me parece, justamente se debruçar e problematizar esses limites, né, entre realidade e ficção. Não sei quantos aqui já assistiram, né, então, falar muito brevemente, só para situar a quem não conhece. O filme ele se passa num teatro vazio, então, o Coutinho sentado no palco de frente para a plateia vazia, e ele entrevista mulheres que se sentam diante dele, né? O filme começa com a reprodução de um anúncio de jornal que a equipe colocou a mulheres interessadas a falar sobre a sua vida e tudo mais, ligue para a produção e tal. Então, houve esse chamado, né? Só que aí, à medida que o filme vai começando, algumas histórias que começam lá em entrevista com uma mulher anônima, desconhecida do público, tem um corte e uma atriz conhecida continua lá a entrevista, a conversa, né? Vai haver sequências em que ambas as mulheres não são conhecidas do público. Vai haver sequências que não tem corte nenhum, você tem lá a mulher falando, contando a história e tudo mais, um pouco mais para frente no filme, vem a mesma história contada por uma outra mulher. Quer dizer, então, o filme convoca, né, e provoca o espectador nesse sentido, quer dizer, a ideia aí do jogo de cena, né? E no caso das atrizes conhecidas, que fazem, então, as mulheres anônimas e tal, tem uma conversa, né? Então, a Fernanda Torres, a Andréia Beltrão e a Marília Pera são as 3 atrizes conhecidas, e aí com elas tem também o Coutinho conversando, como é que foi, chegar na personagem, como é que tá, como é que não tá e tal. A sequência que eu vou comentar aqui um pouquinho é justamente a da Fernanda Torres. E tem outra também, né? As atrizes conhecidas têm sequências que falam também da sua própria vida, né? Então, bom, mas nem isso, né? Nada é 100% garantido, nada é 100% seguro. Como garantir que a história lá, tirando a Marília Pera, né? Acho que só a Andréia Beltrão e a Fernanda Torres contam lá uma história supostamente sobre a própria vida, mas que também podem estar falando um texto que efetivamente não diz aí da experiência anterior delas, né? Então, o filme vai lançando essa série de questões, essa série de perguntas, e captura, né, o espectador que entra no jogo, né? Eu vou ler aqui um trechinho uma página da análise que eu fiz, né, que eu mencionei lá no doutorado, saiu em livro também, Cenas em Jogo, Literatura, Cinema e Psicanálise. Está publicado em artigo, também disponível na internet, mando todas essas referências para vocês. Eu acho a sequência que a Fernanda Torres vivencia uma mulher chamada Aleta bastante interessante, a minha preferida do filme. E aí eu vou ler aqui a minha descrição mesmo, né, de parte dessa sequência, porque daqui a pouquinho eu vou ler uma breve vinheta clínica também, e aí eu acho que faz sentido a questão do texto. Então eu digo: a próxima entrevista é um momento chave do filme. Primeiro, o plano sequência de uma moça subindo a escada que leva ao palco, o set de filmagem.
Um tanto apreensiva, ela faz comentários enquanto caminha, como, isso não acaba nunca. E ao chegar diz, quanta gente... Há um corte para um plano de frente dela, da perspectiva de Coutinho. Né? Coutinho não aparece. Eles começam a conversar. A mulher se refere à dificuldade em dar prosseguimento às histórias. Ato contínuo, há uma tomada da atriz Fernanda Torres, que ao se sentar diante do diretor comenta quanta gente. Então, aquilo que eu dizia para vocês, né? Você tem lá a mulher anônima falando, o corte, entra a atriz, no caso aqui, desde o início mesmo, né? Então, logo no início dessa fala da Leta, tem o corte para a entrada da Fernanda Torres, que entra igualzinho a Leta, né? Coutinho a cumprimenta pelo nome, oi, Nanda. E aponta o fato de ela ter feito igualzinho a moça. Gesto que a desconcerta, tira a Fernanda Torres da personagem. Diferentemente das outras sequências, aqui a conversa metalinguística entre o diretor e a atriz ocorre no início. Então, eles começam a conversar, ela, não era isso que era para fazer? Ele, bom, pode ser que sim e tal. Começa a conversar sobre isso, aí mais uma tomada da Aleta, que começa a contar a sua história e tal, corta, Fernanda Torres, contando lá a história da Aleta. Aí a gente vai notando que ela está um pouco desconfortável, a Fernanda Torres, e no meio de uma frase, a atriz sai do texto e diz, que doido, cara, muito doido, que vergonha. Ela para, respira, se concentra e retoma o depoimento. Chama a atenção, não é? Chama a minha atenção, o quanto a Fernanda Torres chega na Aleta, de fato, né? Quer dizer, essa autenticidade, né? Que tanto interessava ao Coutinho, quer dizer. Mas aí, mais à frente, ela se desconcerta outra vez, pede água, sugere começar de novo, fala para Coutinho, nossa, parece que eu estou mentindo para você. Acrescenta que quando passava o texto em casa não tinha essa sensação, mas diante do diretor é como se a fala viesse antes da memória que tinha da personagem, circunstância que a incomoda, porque eu não separo ela do que ela diz, entende? Mas não se trata de mimetismo, ela explica, se refere à complexidade da letra, que diz coisas terríveis sorrindo, aí Coutinho vai dizer, mas é um sorriso de nervoso, o que Fernanda responde não se tratar só disso, é algo da essência dela, e que buscar conectar-se com essa essência a ajudou a se aproximar da personagem. E aí o jogo segue e tudo mais, né? Que eu acho muito interessante nessa sequência, o ponto aí de partida interessante, é que a Fernanda Torres entra, né? Como se fosse a Aleta, e o Coutinho, muito intuitivo, muito sacado, né? Quer dizer, parece que se surpreende também, né? As outras atrizes devem ter lá chegado, oi Coutinho, beijinho, senta e tal, vamos começar. A Fernanda Torres já entrou, não é? Já lá de trás, né? Como Aleta e tal. E quando ele fala oi Nanda, né? Ele parece explicitar essa condição, não é da duplicidade, quer dizer, você é a Nanda que eu conheço, né? Você não é a Aleta. E o quanto essa intervenção, essa fala, né, vai disparar todo esse embaraço, todo esse desconcerto na Fernanda Torres, que é pega no flagra, que é revelada, que se surpreende, né? Ela fica vermelha, ela fala que vergonha, quer dizer. E aí eu penso nessa questão, não é, do Coutinho, a escuta, o olhar, a câmera, enfim, nesse lugar de testemunha, não é? Faz com que a Fernanda Torres se surpreenda, porque encontra a Aleta em si, porque encontra a outra em si, né? Essa descoberta da revelação de algo, dessa presença do outro em si, eu encaminho lá com o estranho, o infamiliar do Freud, não é? Quer dizer, então, a descoberta tão estranha quanto familiar, podemos perguntar em companhia de Freud, né? Esse desconcerto que paralisa a atriz, ela pede para parar, vamos começar de novo, que vergonha e tal, parece emblema de uma comunicação importante, né? A tomada de contato com algo muito importante parece em curso, e essa descoberta, né, do outro em si, quer dizer, esse trânsito entre os pares de aparentemente opostos, né? Então, os cortes, as repetições, as ambiguidades que o filme trabalha, né, no âmbito da linguagem do cinema, provoca no espectador também essa sensação infamiliar. Coutinho, certamente, quando fala, oi, Nanda, você fez igual a ela, está reagindo
à sensação em familiar, ao desconcerto que a tomada de contato com Nanda, familiar, se passando por Aleta em familiar, causou nele, né? Então, me parece que a força do jogo de cena está muito aí, não é? Quer dizer, tematizar sem o fazer de forma didática, ainda que haja os momentos aí em que ele converse com as atrizes, essa questão, não é? Quer dizer, por meio da linguagem fílmica mesmo. E aí eu faço uma breve pausa para ler aqui a minha vinheta. Evidentemente que com uma série, né, estamos numa situação pública, numa aula, online e tudo mais, então uma série de informações aqui que eu vou omitir, trocar, né, por questões de sigilo, mas interessa muito menos o caso aqui e mais uma passagem de uma sessão que me remeteu imediatamente a essa sequência do jogo de cena, né, enquanto a sessão ocorria. Então, uma brevíssima situação, uma moça de 20 e poucos anos, que me procura já na pandemia, muito sozinha, com dores no corpo, com muito medo, com medo de se contaminar, de pegar Covid, né? Disse ter feito duas análises, duas terapias já ao longo da vida, antes dessa que ela começaria agora. E, enfim, e aí tinha vivido uma série de perdas no âmbito familiar, mortes mesmo de pessoas muito, muito próximas, se queixava muito de dores no corpo, dores no peito. E aí, à medida em que ela vai, né, falando ao longo do primeiro ano dessas perdas, tem lá o momento da pandemia que as coisas passam a abrir um pouquinho, ela começa a sair um pouco mais, reencontrar amigos, encontrar pessoas em aplicativos de relacionamentos e tal. Então, era nesse período que ela estava nesse trechinho que eu vou ler aqui. Passadas algumas semanas, desde que conheceu o jornalista, um cara num aplicativo de relacionamento, Camila, estou chamando aqui de Camila, e uma amiga confabulam um plano. Antes disso, acho que eu preciso situar minimamente nessa questão do jornalista. Então, ela conhece esse cara no aplicativo de relacionamento, uma pessoa mais velha que ela, e aí ela faz uma busca pela internet, encontra uma série de informações e fica fascinada pela pessoa que frequenta ambientes, enfim, lugares que ela gostaria muito de frequentar, quer dizer, passa a travar uma relação bem idealizada com ele mesmo, com o jornalista, né? E o jornalista propõe uma dinâmica com ela nas conversas, nas mensagens de WhatsApp e tudo mais, buscando seduzi-la, assim, falando muito pouco sobre ele, né? Então, apostando no potencial de sedução que esse mistério, né, que ele percebeu que ela estava fisgada, provocava nela, né? E ela se sentindo muito inferiorizada, sou muito pouco para ele, né? Quer dizer, estava essa dinâmica aí dos primeiros encontros. Então, passadas algumas semanas desde que conheceu o jornalista, Camila e uma amiga confabulam um plano. A amiga enviaria ao jornalista uma solicitação de amizade em uma rede social para buscar detalhes de sua vida pessoal, os mistérios que tanto a intrigam e atraem. O jornalista aceita a solicitação da amiga, Camila. Ele não sabia, supostamente, que era amiga da Camila. Ai, que vergonha, Camila me diz. Estampado na tela, o sorriso encabulado que ela tenta esconder com uma caneca que leva freneticamente à boca. O embaraço pelos meios secretos que viabilizam a descoberta de detalhes também secretos da vida do jornalista parece apontar para a comunicação de algo. Camila já não é apenas usada, ela também se movimenta no jogo, ainda que por meio da amiga e burlando as regras. Mas ela o faz de modo mais ativo, quer dizer, não é apenas mais uma personagem escrita e forjada pelo jornalista. Vejo Camila na tela do computador como a personagem de um documentário que, testemunhada pela câmera, se surpreende com a forma do próprio relato e com a sua história. Que vergonha, ela repete diversas vezes, me lembrou muito a expressão da Fernanda Torres. Eu digo a Camila que tenho a impressão de estar escutando eventos vividos por uma personagem,
não como se ela estivesse se distanciando de si mesma por meio dessa condição, mas procurando pensar o quanto a condição de personagem, naquele momento, poderia ser reveladora. Você parece personagem de uma narrativa, uma história que, nas primeiras semanas, era conduzida pelo jornalista. Você sendo manipulada e, de certo modo, se deixando ser manipulada. Ai, que vergonha, ela diz novamente, rindo de nervoso. Vergonha do quê? De quem? Eu pergunto. Ué, disso. De espionar a vida dele através da minha amiga, usando a minha amiga. Pelo que eu me lembro, sua amiga se ofereceu a cumprir esse papel. Quer dizer, ela entrou espontaneamente na história. Sim, ela responde. Então, falávamos sobre suas motivações para entrar nesse jogo com ele. Percebe que, ao espioná-lo, você também assume as rédeas da história? A história que você está me contando agora, sobre os encontros e desencontros com o jornalista, passa a ser escrita também por você. E aí, bom, foi uma sessão importante e marca um ponto também de virada na forma dela se vincular, encontrar as pessoas, né? Inclusive a dinâmica com o jornalista, cujo contato ela não tem por um tempo, mas muda de forma muito significativa, e ela vai buscando situações que de fato a contemplam mais, tem mais potencial aí de continuidade, né? Então, que eu queria já, enfim, me aproximando do fim, e vou mais deixar questões do que propriamente fechar, né? Mas é fazer um recorte, então, da minha pesquisa, pensando analogias entre a clínica online e o cinema de Coutinho, não é? Quer dizer, é evidente que essa dinâmica da paciente comigo poderia acontecer no divã, no frente a frente, no consultório, né? Não estou partindo do pressuposto que seja uma especificidade da clínica online, embora eu a tenha atendido sempre remotamente, então, né, sequer teria parâmetro para pensar, para comparar como é que se daria a dinâmica com ela, mas evidentemente que eu não estou partindo do pressuposto de que questões desse tipo, né, esses circuitos transferenciais seriam especificidades da clínica online, não, né? Mas estou pensando aqui em que medida o que a gente chama, não é o Ismail, lá no artigo sobre o Coutinho, trabalha essa questão também, do efeito catalisador da câmera, né? Vou até ler aqui o trechinho do Ismail, mas, enfim, no cinema, né? Então, você tem lá a câmera aberta e a pessoa, né? Em que medida a câmera na clínica online, né, não pode também, em certa medida, favorecer a associação livre, né? O Ferenczi, aí o Daniel, nosso grande professor de Ferenczi, não é? Vai trabalhar com a hipótese do analista enquanto catalisador dos afetos, né? O Ismail vai dizer: muitos de nós temos reiterado essa metáfora referida ao poder psicoanalítico da câmera de cinema desde o início do século XX. Tal poder catalisador da confidência é um pilar do documentário, certamente um dos pilares do documentário de Coutinho, né? E fico pensando em que medida a gente não pode encaminhar as analogias da clínica psicanalítica e também da clínica psicanalítica online com o documentário de Coutinho, partindo daí, não é? Quer dizer, nessa chave. O Renato, você não pode reler essa citação? Posso reler. E mando o artigo também. A do Ismail, né? Muitos de nós temos reiterado essa metáfora referida ao poder psicoanalítico da câmera de cinema desde o início do século XX. Tal poder catalisador da confidência é um pilar do documentário, né? Então, ele está aqui trabalhando com a ideia de que, diante da câmera, a pessoa é levada, é estimulada a falar, não é? mais livremente de si, não é? Então, e isso potencializaria, não é? A presença lá do Coutinho, o desejoso de ouvir as histórias e tudo mais, né? Então, em que medida essa presença do Coutinho, essa justa distância, esta copresença, não vão trazendo elementos para a gente pensar o nosso lugar, né, de analista, né, enquanto testemunha, enquanto catalisadores de afetos,
e em que medida algo que, num primeiro momento, quando somos tomados, né, de assalto pela pandemia, e agora a clínica vai sobreviver, não vai, e tal, e então vamos para o menos pior, é o que temos para o momento, e tudo mais, né? Quer dizer, em que medida este menos pior não foi enfrentado, não é, por nós analistas, como o Coutinho enfrentava lá os dilemas, os ruídos, as dificuldades, e a clínica se reinventou, não é? Pôde se reinventar, sobreviver e ter chegado a resultados interessantes, né? Não só nessa chave do menos pior e das perdas e tudo mais, mas também, enfim, algumas questões talvez possam, né, ter sido potencializadas e ser potencializadas por meio disso, né? Então, estava dizendo no caso dessa vinheta que eu trago com a Camila, eu não tenho como saber, não é, como é que isso se daria no consultório, no frente a frente, no divã, mas eu tenho como dizer, como relatar a potência que essa questão do online trouxe, né? Quer dizer, foi algo muito potente, foi algo muito interessante, e penso que toda a questão do enquadramento da câmera, o foco no rosto, né? Acho que essa é uma outra especificidade, via de regra, da análise online por vídeo, que é diferente do presencial, né? O plano americano, em que estamos quase todos aqui, né? Quer dizer, em que medida isso não pode favorecer, né? Contribuir aí para questões que talvez não aparecessem ou aparecessem de uma outra forma no presencial. E aí, só para já ir encerrando, encaminhar um pouco mais essas hipóteses, né? É evidente, né? Vejam, estava dizendo que não é uma especificidade do online, um dos braços que eu venho também desenvolvendo bastante é essa discussão entre realidade e ficção, que aparece lá no cinema do Coutinho e que é também muito cara a psicanálise, né? Quando, bom, Freud propõe uma realidade psíquica, o Joel Biermann tem um artigo bem interessante, passo para vocês também, né? Que para alguns é um pouco mais polêmico, porque acham que ele carrega demais nas tintas, mas ele vai defender, afirmar categoricamente que o psiquismo é regido pela ficção, né? Quer dizer, vai apostar na dimensão ficcional do psiquismo, que toda biografia é uma autoficção, toda autobiografia é uma autoficção, à medida em que você tem lá a realidade psíquica fazendo uma espécie de mediação, né, entre a realidade material, objetiva, e o inconsciente, né? Isso lá, né, quando Freud, na interpretação dos sonhos, passa a trabalhar nessa chave. Então, acho que esse é um outro braço, né, que eu tenho priorizado para pensar as analogias do Coutinho e não só da clínica online, né, com a psicanálise e não só na clínica online, né? Mas, com o recorte dessa vinheta, tem um capítulo recente do Antonino Ferro, né, analista italiano, super importante, que saiu naquele livro que o Daniel foi o organizador, o coordenador da edição brasileira, Psicanálise da Vida Covidiana, se não me engano, é o nome do livro, né? Um texto curtinho do Ferro, mas muito interessante, em que ele vai chamar a atenção para a capacidade negativa, né? A noção do poeta John Keats, que o Bion, né, e o Ferro tem um atravessamento importante do Bion, já havia chamado a atenção também, que é essa capacidade para estar na incerteza, no mistério, na dúvida, né, e poder sustentar isso, quer dizer, viver isso na clínica, pode levar ao desenvolvimento de outros aspectos criativos da mente, né? E aí o Ferro vai dizer em que medida a clínica online não pode ter justamente contribuído, favorecido esse enfrentamento da capacidade negativa, né? Esse convite para estar no mistério, na incerteza, está me ouvindo, não está? Espera aí, cortou, está aí, né? Ou seja, da privação encontrar saídas, né? Encontrar expansões. Da prisão, do estranhamento, um método de conhecimento, lá no caso do Coutinho, né? E justamente a sustentação, não é, a administração dessas incertezas, dessas dúvidas, uma condição para se chegar em algum lugar, né? No caso da Camila, né, esses riscos implicados no setting online, nos vínculos importantes também muito atravessados pelo online em função da pandemia, que ela passa a estabelecer, né, com a amiga, com os caras dos aplicativos de relacionamento, os jornalistas, com o próprio analista, né?
parece ter cumprido com uma função importante para ela, quer dizer, dessa capacidade de estar na incerteza, não é? Ela, em certa medida, emergir tal qual o personagem real. Então, essa minha leitura, eu a testemunhando, não é, no lugar de analista dela, tal qual uma personagem real da obra do Coutinho, talvez diga aí, não é, de expansões, de descobertas, de caminhos importantes que ela pôde trilhar, né? Ou seja, não é? Em que medida esses circuitos transferenciais, atravessados pelas modalidades remotas de relações, não pode ter favorecido o surgimento de caminhos simbólicos para Camila. Muito aprisiona essas dores no corpo, o medo de morrer, as sucessivas perdas e muito próximas que ela viveu e que ela vai podendo nomear, contar para mim, não é? Quer dizer, fiquei pensando isso muito nessa chave, né? Ela parece que vai encontrando saídas, caminhos simbólicos, né? Ainda que nesse plano, com a amiga e tudo mais, né? Isolada, tendo de se esconder, Camila não teria podido se expor mais livremente, né? E, inclusive, podendo tomar um contato mais direto com a dor e caminhar no sentido da elaboração dessas dores, né? As janelas do mundo virtual teriam favorecido o processo de apropriação de Camila acerca da sua própria história. Enfim, algumas questões que eu queria trazer, mas quero muito ouvir vocês, comentários, dúvidas, questões, a gente segue conversando. Obrigado, gente. Pode falar? Claro. Não, primeiro eu queria, né, agradecer aí sua exposição, adorei as colocações que você trouxe, e fiquei pensando em algumas coisas que você colocou, principalmente com relação à questão da construção do setting, né? Tanto em termos da filmagem, quanto em termos da clínica online, né? Que eu acho que, de alguma coisa, os dois fazem uma conexão nesse sentido, né? E no caso que você trouxe, na vinheta, né? Você trouxe. Como lugares em espaço em potencial, que eu acho que é o Winnicott que traz um pouco isso, né? Se não seriam uma modalidade, vamos dizer assim, de enquadramento, e aí da gente poder pensar, né? O que diferencia um enquadre do setting, em termos psicanalíticos, né? E que, pensando na questão do setting, se aí essas modalidades não seriam espaços em potenciais, né, onde a transicionalidade pode estar existindo, né? E aí a gente vê, será que aí a gente não poderia estar vendo vamos dizer assim, um maior centramento na questão da imagem, né? E a imagem, tanto a imagem do analista, a imagem dos atores, quanto a imagem de si mesmo, né? Porque, assim, na modalidade de atendimento online, o paciente se vê, né? Então, assim, tem essa função, eu acho que você colocou muito bem, essa função do testemunho, né? A importância da figura do testemunho, do reconhecimento, e eu lembrei um pouco também do que o Winnicott vai colocar, né? A questão do espelho, né? Do olhar do outro, mas do olhar do outro, do testemunho do outro, propiciando também o reconhecimento de si mesmo. Bom, assim, fiquei pensando um pouco nessas questões, né? Acho que é isso. Maravilha, Renata. Já comento. Super obrigado pelos comentários. Não, e eu acho que a importância do enquadramento interno, né? Isso. Assim, para lidar, acho que quando você falou da questão da privação, né? Do trabalho do negativo, da importância do enquadramento interno, né? Para poder lidar com a questão da ausência e por aí vai. Sim.
Ai, gente. Bom, vou comentar então aqui os comentários algumas coisas que me ocorreram com a sua fala, Renata, e aí, enfim, vocês vão se colocando. Ficou mudo, eu acho. Obrigado, mudo. obrigado. Agora me escuta? Tá bom. Né, não, eu ia dizendo que eu vou comentar aqui, né, algumas das questões que me ocorreram a partir da fala da Renata, e, enfim, espero que vocês possam se colocar também depois. Então, a primeira coisa, Renata, que me ocorreu foi o Green mesmo, né? Quer dizer, um autor com o qual eu tenho trabalhado bastante e do qual eu também me valho lá no artigo, pensando nessa vinheta, inclusive, sim, né? A relação entre capacidade negativa e trabalho do negativo, o enquadro interno do analista sustentando isso tudo, né? E em que medida também pensando o Coutinho, né? Quer dizer, não, ele dizia que saía esgotado, né? Das conversas, quer dizer, então não é simplesmente abrir a câmera e ficar lá, né? Quer dizer, ele também tinha de sustentar, né? Organizar aquela conversa, mas o trabalho do negativo é um conceito do Green, que é um dos meus pontos de partida, inclusive, nesse projeto, antes de ir para a coisa do online e tudo mais, que é poder pensar, né, em que medida haveria aí uma possibilidade de relação entre o negativo da filosofia e aí, né, que o Green traz para a psicanálise, enquanto o conceito do trabalho do negativo e tudo mais, e o negativo do cinema, né? Que enfim, não é? Você tem lá também a película, não é? Que recebe lá a luz e aquilo se revela enquanto uma outra coisa que é, em alguma medida, sinal da intensidade daquela magia que acontece no set de filmagem, né? Então, antes de ir para o braço online, pensando a presença da câmera, né, do aparato audiovisual na análise, era uma questão que já me interessava e que seguiu me interessando. E aí, justamente isso, né, quer dizer, que medida online com a câmera não pode favorecer esse tipo de processo, esse tipo de trabalho, não é? A Camila certamente negativizou e, enfim, né, entrou nesse caminho do trabalho do negativo estruturante, né, como vai dizer Green, muito importante mesmo. Ela tinha cenas muito vívidas e que ela parecia repetir mesmo, né? Quer dizer, sofrer, sentir sempre a mesma dor com a mesma intensidade da morte de uma pessoa lá bastante próxima, que ela foi, né? Estou chamando de elaboração, quer dizer, né? Poder elaborar esses lutos, negativizar essas perdas, né? E essas muitas janelas, também isso me chama muita atenção. Tem um livro do Pontali, que agora me esqueci o nome, mas também passo para vocês, e um dos capítulos ele vai trabalhar a noção do entrevisto, né? Entre-visto. E tanto que o subtítulo do artigo, desse meu artigo que eu trago essa vinheta, tem uma entrevista. E o quanto essas muitas janelas não potencializam também, né? Esse que se vê vendo, sendo visto, quer dizer, você tem aí essa exacerbação da ambiguidade que tem lá né, como uma marca dos filmes do Coutinho. Em que medida isso não pode também favorecer aí o trabalho clínico, não é? Essas muitas janelas. Não sempre, não que isso só ajude, né? Há alguns pacientes, às vezes, que até enfim, né, pensando nesse âmbito do enquadre interno e preservar a atenção flutuante, eu até desvio um pouco o olhar, assim, né? E não tem como saber se eu estou vendo a tela, o que eu estou vendo. Às vezes eu preciso fazer isso. Então, enfim, acho que a questão é bastante ampla mesmo. Mas super obrigado, Renata. Mas, gente, eu ia, né? Não estou conseguindo compartilhar. Se a gente tivesse tempo, talvez, enfim, acho que teríamos. Assistir aqui com vocês a sequência do jogo de cena da Fernanda Torres Aleta. O filme não está no YouTube, mas ele está no Globoplay, deve estar em outras plataformas também.
Então, quem, né, não tiver visto ainda o Jogo de Cena, claro, né, fica a sugestão para que veja o filme, eu acho ele muito interessante. Se precisar priorizar, quiser assistir essa sequência, é bem rica, bem interessante. Eu pensei também, Renato, um pouco do que o Roussillon vai falar na criação de um enquadre sob medida, né? Até que ponto o cinema não propicia essa criação desse enquadre, né? Assim, mais criativo, mais livre, né? E que a gente pode pensar também, né, na modalidade online, mesmo que ela tenha sido, vamos dizer assim, imposta entre aspas, pela pandemia, né, da gente ir criando junto aos nossos pacientes, ao outro ali, um trabalho, e fazendo um trabalho e um enquadre sob medida. Sim, sim, e o quanto isso dá a pensar no método do Coutinho também, né? Que vai criando o filme, descobrindo o filme à medida em que vai fazendo, né? Isso. Sim. O Roussillon, ele se vale, né, daquela noção da Marion Milner de meio maleável, né? Exato, meio malhado. Que é bem interessante também, eu acho que sim. Fernanda está com a mão levantada, é isso? Você está mutada. Oi, tudo bom, Agora, Renato? Tá com muito barulho? Aqui tá tendo uma obra, vocês estão me escutando? Ah, que bom. Qualquer coisa vocês me falam que eu diminuo aqui, tento puxar alguma porta. Queria te agradecer muito, estou aqui super empolgada e vou contar um pouco coisas que eu associei, compartilhar algumas experiências que, enfim, um pouco de associação livre. Eu tenho um percurso, né, no teatro também, com a psicanálise, e curiosamente, em um dos semestres, né, no trabalho de ator, a gente trabalhou jogo de cena, justamente para poder pensar nessa questão do testemunho, né, o que é realidade, o que é ficção, tem alguns métodos de criação de personagem que a gente trabalha muito com a ideia de que você se identifica, então você traz para si, né, um modo mais de Stanislavski, né? E você meio que vive como se você fosse o personagem. Tem uma certa distância, como, por exemplo, nos processos de máscaras, mais pelo humor, né? Tem uma questão mais de identificação. E que alguns métodos a gente trabalhava com depoimento. Então, a gente se inspirava em personagens reais, recolhia depoimento deles e depois falava como se fosse eles. E que eu fico pensando tanto que no setting, né? Isso a gente inverte, a gente escuta, né? Como você fosse essa ideia de testemunho, mas que para a gente ter empatia, em certa medida, também a gente se identifica. Então, eu fiquei aqui pensando, né, nessa questão de empatia, de ferens, e que eu acho que é um caminho que vocês também vão trazer, mas que, enfim, ficou muito vivo, sabe? Esses afetos que circulam, tanto do corpo, que entra em cena justamente, né? Tanto por uma aproximação, mas também pelo estranho, que eu acho que quando você também se pega ali com coisas que saem de você, mas que não são você, o que você escuta causa estranhamento, mas que você participa dessa construção. Enfim, aqui foram muitas associações que, não sei se ficou um pouco confuso, mas que eu fui construindo junto com você. Queria super te agradecer. puxa, eu que agradeço. Obrigado pelos comentários. Enfim, acho que depois tem até interesse de conhecer um pouco mais desse trabalho que vocês fizeram lá com o Jogo de Cena, né? E sim, né? Acho que essa ideia dos afetos que circulam, né? Que eu utilizei a expressão dos circuitos transferenciais. Acho que isso foi uma questão que, quando a gente entra na pandemia, né? Na clínica e fora dela, me chamou muito a atenção mesmo, né? Como os circuitos transferenciais se transformaram, né? Enfim, né, eu me lembro a primeira vez que eu saí de casa, assim, nossa, era, né, de fato, as coisas viraram mesmo, né? E, enfim, também estou aqui associando livremente a partir dos seus comentários, mas certamente, né, quer dizer, o lugar, acho que tô caminhando já para o fim do pós-doc e aí voltando mais para o Green e vou terminar pensando muito isso mesmo, né? Quer dizer,
as analogias e o lugar desse analista, né? Quer dizer, e as pontes com essa justa distância, com esse lugar do documentarista, né? Quer dizer, claro que atento também aos limites e as diferenças, mas pensar essa postura empática, essa disponibilidade, né? Como é que o Green vai dizer, né? Tem implicação e reserva, né? Então, quer dizer, e isso me faz pensar muito no Coutinho, né? Que, enfim, algumas pessoas, alguns críticos em alguns momentos vão dizer, inclusive, que ele era grosso, pouco empático, já ouvi esse tipo de crítica, né? Muito bruto, muito, não sei o quê, né? Quer dizer, tinha algo lá da voz, do estilo dele, mas quanto isso parecia apontar mesmo, né? Para essa presença reservada, né? Quer dizer, esse combinado de implicação e reserva, e aí, pensando com as metáforas da química, né, esse combinado de implicação e reserva, dialogar lá com algo que muitos anos antes Ferenczi vai chamar, né, do analista enquanto catalisador dos afetos. Então, tem mais, gente? Mais ninguém? Oi. Oi. Oi, Renato, tudo bem? Nossa, então, fiquei pensando agora, assim, com esses últimos comentários, eu até anotei aqui uma coisa que você falou, né, sobre essa coisa de filmar um corpo que fala e de ser um cinema da palavra e tal, né? Eu acho isso muito interessante, assim, porque eu, enfim, primeiro, pelos meus interesses pessoais, assim, eu estudo muito o corpo e tal, e aí, pensando dentro dessa coisa do corpo até na clínica, assim, o tanto que, por mais que, aí pensando no documentário, né, por mais que o enquadramento ele seja ali, né, num plano mais fechado e tudo mais, o tanto que acho que a forma até de edição do documentário, ele coloca o corpo muito em jogo, mesmo que o corpo não apareça, de fato, nas imagens, né, o tanto que o corpo tá ali, é isso, assim, nas palavras, nos silêncios. Eu lembro que quando eu assisti, eu até reassisti agora antes dessa aula para lembrar algumas coisas, e aí eu fui vendo, assim, o tanto de momentos em que parecia que muita coisa estava acontecendo, só que, de fato, nos relatos, a pessoa muitas vezes não estava dizendo muita coisa, assim. E aí eu acho até que pelo lance de uma edição mesmo, de não ter no documentário, né, as perguntas dele, né, de ser só direto já a pessoa falando, então parece muito que todas elas vão direto ao ponto, assim, né, que já falam o que precisa ser dito, porque não mostra muito o que ele tinha perguntado, de que forma ele direcionou, assim, né, então traz um pouco, assim, mais ainda esse protagonismo para as palavras e, tipo, tanto que dá essa impressão mesmo de que todas elas estão indo para um lugar em comum de expressividade, assim, pelas palavras, assim, sabe? Sim, nossa, super interessante, e você chama atenção para o trabalho de montagem, né, que, enfim, né, o Ismail, né, tem lá um livro sobre cinema, ele vai dizer os dois processos, né, mais básicos de um filme são a filmagem e a montagem, né? Então, às vezes a gente, ou quem não é muito familiarizado com a linguagem cinematográfica, perde um pouco né, se atém só à filmagem, né? Como se a montagem ela é fundamental, né? Toda a sintaxe, toda a gramática do filme, né? E a gente fala, né, em Coutinho, muito colocando a ênfase no aqui e agora, o presente da filmagem, os ruídos e tudo mais, né? Também, talvez, isso possa alimentar um certo folclore, né? De que aí, bom, resultado, você tem toda a razão, e no Jogo de Cena, mais ainda. Certamente, o Jogo de Cena é o filme dele, dessa última leva, talvez, o Cabra Marcado também, né? Enfim, filmes que fazem esse jogo, né? A montagem, ela adquire um protagonismo, ela é fundamental, né? E aqui no caso do Jogo de Cena,
tenho a impressão que acaba que funciona muito bem a serviço disso, não é? Quer dizer, de pensar que não é um documentário ficção, é um filme ensaio, né? Então a montagem é isso, quer dizer, o ensaísta lá, né, acho que dando um acabamento, escrevendo, a partir, sim, em larga medida, dos circuitos transferenciais, esses afetos que circulam, ele estando lá. Por isso me chama muita atenção também, por isso me chama muita atenção a sequência da Fernanda Torres Aleta, que a gente está falando de um plano sequência, da Aleta chegando, né, meu Deus, não acaba nunca. Certamente filmaram as outras entrando também. O único que entrou, né, que foi incluído na montagem é esse. Por quê, né? Certamente por causa desse desconcerto da Fernanda Torres e tal. Enfim. Fala. Não, só complementando isso, assim, da montagem, o tanto que, fazendo paralelo com a análise, eu acho que o tanto que fica, enfim, né, quando você está ali e tal, o que fica para o analista desse filtro, assim, né? O tanto que como que rola esse filtro, como que rola essa percepção do que é mais relevante ou não, tanto numa questão transferencial ou realmente para o paciente, assim. E aí eu acho que a montagem ela vem nesse sentido, assim, né? Do tanto que essa peneira vai passando e vai montando as coisas, vai montando a história de uma forma que ela seja melhor ou mais facilmente compreendida, ou que mostre as coisas que são mais relevantes ou para o analista ou para o diretor, assim, né? Que interessante, Giovanni, você falando isso me fez aqui pensar numa ideia do Fedidá, né, que vai dizer, enfim, aqui de cabeça, mas o caso, não é? Quer dizer, se torna caso clínico quando é escrito, quando é contado, né? Quando é comunicado, quer dizer, quando se abre para essa alteridade, né? Em que medida a escrita do caso, bom, a vinhetinha que eu trouxe, 1 parágrafo, 2 parágrafos, não é produto do meu trabalho de montagem, né? Interessante, muito, muito legal, muito, muito bacana essa ideia. Quer dizer, pensar, né, o lugar da montagem na clínica, né? Oi, Renato. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Legal. Renato, primeiro eu queria agradecer a exposição e esse compartilhamento de conhecimento que, de fato, eu acho que toca, né? Toca a gente no lugar da clínica. E o comentário da Giovana, anterior, eu achei bem interessante, porque me fez pensar no inconsciente do cineasta e também do analista circulando, né? E aí é um breve comentário, mas parece que quanto mais a gente vai se deparando com a arte, com o cinema, com a cultura, né, quando a gente para pensar nessa psicanálise atual, como uma psicanálise que tem muito a aprender, muito mais com o que está aí, né, na cultura, na arte, né? Então é como se o Coutinho pudesse ensinar muito aos analistas sobre a disposição do inconsciente no set, né? Foi muito, muito interessante a tua abordagem. Eu confesso que já tinha ouvido falar, assistido o filme, mas ouvido falar muito pouco dele. Mas toda essa exposição tua, né, me fez pensar isso. O quanto que, de fato, né, os analistas, pensando numa psicanálise contemporânea, têm muito a aprender aí com os cineastas, nesse caso aí com Coutinho. Legal, Renan, bacana. Sim, né? Concordo. E que interessante pensar, né? Essa noção, quer dizer, do inconsciente no setting e dos analistas, né? Terem muito a aprender com Coutinho. Via de regra, né? Há uma certa polêmica entre alguns artistas que rechaçam, se incomodam com a psicanálise, né? O Coutinho tem algumas passagens que falam um pouco nesse tom. Imagino o que os psicanalistas vão dizer. Não sei o que. Acho que se defendendo e legitimamente daquilo que a gente chama de psicanálise, que o próprio Freud chamava de psicanálise selvagem, né? Então, essas leituras, aí sim, né? Brutas, reducionistas, que mais engessam do que propriamente podem contribuir para o que a Noni, a gente aqui chama de fertilização recíproca, né? Mas concordo muito contigo, e a figura do Coutinho, pensando essa coisa do duplo, do estranho, me faz pensar muito na figura do Freud, desse aprisionamento que
que se buscavam, do enfrentamento das angústias, um certo queixume, um lugar nesse sentido que vai abrindo, né? Vazão parece para uma genialidade, né? Para algo muito muito importante, muito novo. Assim. Pensa um pouco nessas figuras, um pouco, em certa medida, nessa chave também dos duplos, sabe? Legal. Olá, estão me ouvindo? Legal. Renato, obrigado aí pela troca, pelas reflexões. Eu acho que inspirado aí pelos comentários anteriores, eu queria dividir um pouco também sou ator. E também estudei, por acaso, esse documentário. A gente fez um processo chamado Verbatim, foram algumas peças que a gente fez, né? Em que a gente colhia depoimentos, gravava, e na cena a gente fazia, né, o espetáculo, a cena, com um fone, e a gente passava, né, o depoimento, assim, sem pensar. Então a gente ouvia e já falava, e era impressionante como vinham todos esses que você fala, né, desses silêncios, os tropeços, as respirações, esses vícios, né? E é muito interessante isso, abre, parece que um canal, né, deixa muito mais para a própria clínica, né? Então a gente começa a perceber e o quanto ele foi inspiração para muitos trabalhos. Hoje em dia está muito em alta o teatro documental, de depoimento, é muito pautado nessa inspiração que o Coutinho deixou, né? E é muito curioso também como aquilo que ele pretendia com os depoimentos, na gente também causava, por exemplo, o espanto, né? Sem querer, né, dar spoiler, mas teve um momento do documentário, né, em que dos depoimentos que eu acho sensacional, que ela fala assim, então foi isso, né? E ela quebra, né, para a realidade, assim, aquilo me causou, eu quase chorei, né? É tão bonito de ver isso, porque eu estava realmente acreditando, eu achava que era uma pessoa anônima que estivesse contando ali uma história, e ele brinca com essa problematização que você fala, né? Do que é ficcional, do que é real. E eu fiquei impressionado, e aí dá para a gente pensar nessa questão da transferência, do quanto impacta o depoimento, depoimento não, né, mas a fala do analisando, enfim. E aí eu viajei nisso, assim, só para mostrar realmente o quanto o Coutinho, assim como deve ter te inspirado, também inspira tantas pessoas e tantos trabalhos por aí, né? Bacana, Fábio, obrigado. Sim, eu acho que nem seria spoiler, porque é no finzinho da fala, a gente, né, para quem não viu o filme, não precisa dizer quem é, mas é muito interessante, sabe, que a primeira vez que eu vi, eu não tinha sacado. Ela termina, ela é algo, né? Foi isso que ela disse. Acho que é uma coisa assim, né? Tão sutil, mas tão sutil, e o trânsito, né? Quer dizer, sai, né? Muito, muito, muito bacana, muito interessante mesmo. E pensar essas sutilezas na clínica, né? O quanto às vezes, né? Isso, quer dizer, uma expressão um pouquinho diferente, uma vírgula, uma frase pode promover, né? Uma ruptura, um trânsito dessa magnitude. E o que fazer com isso? Né? Muito bom. Mas, gente... Oi? Oi? Escutam? Sim. Certo. Renato, quero agradecer também, foi uma exposição incrível. Acho que essa articulação da direção e com o setting, com a função do analista, me encanta bastante. E eu queria pegar um pouco do que o Renan falou, porque eu estava pensando assim, nessa questão, né? O que é que a gente pode aprender com o Coutinho enquanto analistas? E eu me lembro que o Freud, no comecinho do texto do Estranho, ou Inquietante agora, ele se questiona um pouco sobre o interesse pela estética. E se o psicanalista ele tem esse interesse ou não, se faz sentido para a psicanálise pensar a estética. E eu conversei com alguns colegas na época, assim, brincando, pensando um pouco, e muitos deles disseram que não, que na verdade a psicanálise ela não se interessa pela estética. Mas talvez a estética do Coutinho fale um pouco sobre o que o analista ele também se dispõe. Essa abertura para a palavra, essa abertura para um outro, e um outro que é em alguma medida ficcional, né? É um outro de uma ficção e muitas ficções. Então, às vezes, a gente tem duas sessões que parecem que são pacientes distintos, mas é a mesma pessoa. Então, eu achei interessante nesse sentido, assim, nesse respeito ao outro, à palavra,
e também a ficção que vem carregada junto com tudo isso. Bacana. É Rono? Legal, Rono. Legal e importante você ter lembrado dessa passagem, né, do inquietante, o infamiliar, o estranho, né? Que o Freud, lá no início, ele vai encampar uma definição de estética, né, enquanto as qualidades do nosso sentir, né? E nesse sentido, a psicanálise, sim, né, que se interessa pela estética, né? O quanto, com esse texto, ele funda, em certa medida, né, para alguns autores, para alguns comentadores, a estética psicanalítica. Né? Você tem ao abjeto, ao inquietante, enfim, né, isso que eu chamo aqui desse embaraço da Fernanda Torres como emblema do encontro da outra em si. Né? Enfim, mas essa questão também, né, da estética com a psicanálise muito me interessa, ela é bastante ampla, um tanto controversa, o próprio Freud oscilava, né? Então, em alguns momentos, como nesse texto, ele busca possibilidades de aproximação, em outros ele se distancia, em outros ele se vale, enfim, chama de postura ambígua de Freud, né, em relação às artes, à estética. Mas interessante o resgate, né, da importância, quer dizer, das possibilidades de diálogo entre estética e psicanálise, passando por essa estética ou por esse método de fazer cinema do Coutinho. Legal. Eu fiquei pensando um pouquinho aqui nisso que vocês trouxeram, pela questão da estética e até do corpo, que o Roussillon vai falar, né, assim, dessa montagem desse enquadre, levando em consideração outros aspectos para além da fala, né, outros recursos que estão para além da imagem da fala, mas também como que a imagem e a fala, elas são extremamente importantes para um trabalho de associatividade, para um trabalho que vai levar à associação livre, né? Eu acho que Freud ele coloca um pouco isso quando ele fala sobre uma dupla transformação, né? Eu não sei em que texto que ele coloca isso, que ele vai falar dessa transformação da imagem para... E que aí até o Roussillon vai utilizar isso sobre quando ele vai falar que né, assim, o trabalho ele também para além de um trabalho de construção, ele é um trabalho de simbolização, né? Que ele vai falar da questão dessa transformação de imagem para... alguém sabe? De imagem para alguma outra coisa e dessa outra coisa para a palavra, né? Ele fala que o trabalho da psicanálise ele vai envolver essa transformação. Então, querendo ou não, eu acho que essa questão da estética, né, assim, ela comparece, né? Mas de que medida ela, né, assim, em que medida ela comparece, né? Eu acho que os autores, pelo que eu tenho percebido, mais contemporâneos, eles têm incluído de alguma maneira mais assim essa presença do corpo, essa presença da estética, essa presença da sensorialidade, que eu acho que o cinema pode trazer isso de uma maneira muito muito viva, até pela presença mais viva e real que eu penso que hoje a clínica na contemporaneidade tem exigido de alguma maneira dos analistas. Sim, concordo. Uhum. Pois é, mas acho que fica a questão também, não é o quanto Freud não se alimentou daí, né, para criar a própria psicanálise, né? Quer dizer, quanto, sim, talvez uma questão que na contemporaneidade se coloca de uma outra forma, pensando a própria, né, o que o Green vai chamar de crise da psicanálise, quer dizer, acho que tem uma série aí, né, de elementos, mas algo que me parece que, em certa medida, está presente lá desde os primórdios, né? Da psicanálise, enfim. Mas interessante. A Roberta levantou a mão, é isso? Vamos lá. Sim. Olá. Olá. Estou aqui me lembrando, né, de um comentário do João Moreira Salles sobre uma passagem, eu acho que é de Peões. É um comentário em que ele pega um trechinho. Deixa eu ver se eu estou falando de memória aqui, em que o Coutinho está diante de um entrevistado, e isso está no filme, né? Tá na montagem,
e que o entrevistado pergunta para o Coutinho se ele já foi metalúrgico. E o Coutinho fala não. E fica ali, né? A câmera e a montagem mantém ali o olhar do entrevistado, o silêncio, né? E o João Moreira Salles chama a atenção desse trecho para pensar, ele está ali dando ênfase na questão do lugar de fala, né? Bom, o comentário do João Moreira Salles como é que fica o lugar de fala? Porque, digamos, o cuidado com o lugar de fala, porque ali ele propõe, né, a leitura de que, bom, esse não é o lugar de fala do Coutinho, mas o entrevistado está ali dando permissão do Coutinho e da gente olhar para ele, né, pensar sobre esse lugar que não é o do Coutinho. O João Moreira Salles dá essa ênfase, mas que acho que a gente pode pensar aqui, né, como é que é também as questões do lugar de fala para a psicanálise. Mas acho interessante também esse trecho como esse lugar, né, em que aparece um dos poucos lugares, não conheço todos os filmes para dizer, mas um dos poucos lugares em que aparece a pergunta, né, o comentário, a fala do Coutinho, e o que se dá ali, né, entre eles, né, sei lá, que transferência é essa, né? Que acho interessante essa abertura aí. Estou baseada no recorte do João, mas acho que também conversa aqui com as aproximações entre esse cinema e a psicanálise. Era um comentário só. Não, excelente. Já te passo a palavra, Maria Fernanda. Super obrigado, Roberta. Aliás, Roberta escreveu uma resenha lindíssima, muito generosa para o meu livro Cenas em Jogo. Acho que desde então a gente não se encontrou, né? Então, que bom poder estar falando sobre Coutinho agora, e acho maravilhosa essa sequência, quando falo sobre Coutinho, sempre do Peões, né? Sempre discuto, sempre comento. Vou aqui também, né, falar de memória. Se não me engano, é um momento da conversa em que o peão, né, então o metalúrgico, está muito sensibilizado, chega lá num ponto muito difícil, toma contato com dor, enfim, rola um silêncio, e o Coutinho sustenta esse silêncio. Então, a gente estava aqui falando do plano sequência de 3 minutos lá dos 6 dias em Iricuri, essa fala de Os Peões são alguns segundos, mas que o cara parece estar se afogando em angústia, né? E aí, quer dizer, do ponto de vista, sei lá, né, empático, humano, bom, qual seria a postura? Bom, que aí uma água, fica tranquilo, tá tudo bem. Eles não param de filmar, né? E o Coutinho não quebra o silêncio. Até que o cara, passados esses segundos e tal, levanta a cabeça, olha para o Coutinho e diz: você já foi peão? Né? Essa pergunta que a Roberta se lembrou do metalúrgico e tal. E aí acho que ele fala um não meio sem jeito e tal, e o filme acaba. E essa fala dá título ao filme, né? Então, não me lembro exatamente dessa passagem do João Moreira Salles, mas que acho que me chama a atenção aí, né? Isso que eu disse um pouco antes, quer dizer, dessa alteridade inapreensível, né? Então, claro, né, que bom, então o peão, o documentarista classe média, ou quer dizer, né, tem aí uma questão colocada, mas em que medida os filmes do Coutinho não tematizam essa impossibilidade de tomar contato plenamente mesmo, né? Quer dizer, à medida em que não se é o outro, né? Por mais que você se disponibilize empaticamente, interessado e tudo mais, essa questão ela vai atravessar, né? Enfim, essa impossibilidade, essa questão que ela é trágica também, e é muito bonito, quer dizer, porque dizem, bom, né? Se ele tivesse interrompido, o cara não teria tido a possibilidade de se erguer e se afirmar e se autoafirmar, e eles pegarem, inclusive, essa fala para virar o título do filme. Bom, em que medida isso não pode dialogar com o processo analítico, né? Quer dizer, as pessoas tomam contato com a dor, pioram, né? Quer dizer, em alguns momentos, justamente na expectativa de que saiam transformadas, né? Esse personagem real aí da sequência final de Peões sai transformado. Muito bem lembrado, Roberto. Vamos lá, Maria Fernanda. Oi. Primeiro de tudo, obrigada, Renato, Daniel e Ana. Eu não sou da psicologia, então eu não tenho nada a acrescentar
nessa questão da clínica, mas me chamou a atenção bastante, assim, os seus comentários sobre o papel da câmera e da relação entre quem está atrás dela, a câmera, e quem está frente a ela e sendo captado, representado, né? Na fotografia, a gente pensa muito essa questão de como a gente vai colocar a câmera entre a gente e quem a gente quer captar através dela, e qual papel ela vai ter. Houve uma época em que a câmera ela era tida como uma coisa que tinha que ser o máximo isenta, assim, não poderia interferir na forma como a gente se relaciona com os nossos retratados e os nossos objetos que estão além das pessoas, né? Mas recentemente a gente tem tomado, acho que cada vez mais consciência, assim, de como ela pode atuar nesse sentido de do que você falou do Coutinho, assim, de que às vezes é importante também pensar em como a pessoa está se colocando, né, a postura dela, que representação ela quer fazer disso. Eu acho que gerações mais novas têm muita familiaridade com isso, né, por meio das redes sociais elas aprenderam a usar a imagem, principalmente a imagem imóvel, para criar um personagem em volta de si. E aí, quando você falou que o Coutinho ele não quer colocar a câmera numa posição soberana, me ressoou muito, assim. E depois você amarrou contando o caso da Camila, né, que tipo a câmera tá de alguma forma numa posição absoluta entre o psicanalista e a Camila, e como ela percebe isso e como ela entende o personagem que está surgindo ali na sua relação com ela. E eu lembrei também um pouco do Flusser, que ele fala, né, que as imagens para a gente elas são um mapa e também de alguma forma elas são um tapume que delimita a nossa visão e como a gente navega o mundo. Não sei, pensei algumas coisas. Depois eu queria saber se vocês podem mandar no chat o nome desse teórico Roussillon. Eu não sei escrever e eu queria pesquisar ele. Mas é meio isso. Não sei se eu consegui me organizar aqui, mas obrigada. Eu que agradeço. René Roussillon, né? Você manda aí, Renata, por favor. Manda, pode deixar. Obrigado. Sim, que interessante, né, Maria Fernanda? Acho que seguir operando essa analogia e pensando o lugar da câmera, o papel da câmera, a função da câmera, e nessa chave dos pontos de vista, inclusive, né? Quer dizer, isso é interessante e evidentemente que na clínica presencial também se coloca, né? À disposição das poltronas ou o divã, quer dizer, essa questão ela é cara de psicanálise desde o início, né? Do olhar, né? Sim. Eu me lembro quando eu estava começando a clínica e gostava de fotografia e tudo mais, muitas vezes eu me pegava pensando mesmo né, do ponto de vista que eu via o outro, o paciente, a paciente, pensava né, qual é a perspectiva, qual, né, até onde ir, até, enfim, ficava nessas aspirações que eu acho que diz um pouco mesmo, né, de como escutar esse outro, né, como se abrir para ele. Interessante. O Barthes, lá na Câmara Clara, né, um livro maravilhoso, traz uma série de elementos também para pensar essa analogia, né? E o olhar, a câmera. Legal, muito obrigado. Oi, Renato. Diga, Elô. Também estou adorando. Oi, gente. Você passou rapidinho aí, mas eu não acompanhei tanto. Se o Coutinho tinha alguma relação mais explícita, mais direta com a psicanálise, não se tem, ou pelo menos, né, do que eu tenho encontrado, também não parti uma busca de vamos atrás de tudo que saiu, então, né? Mas algumas coisas que eu já li, que eu já ouvi, era um pouco aquela postura que muitos artistas acabam encampando, e muito em resposta, estava dizendo, legítima aos, sei lá, né, as más leituras psicanalíticas, né? Já imagino os que os psicanalistas vão dizer a respeito disso, não sei o que, quer dizer, um certo pé atrás. Uhum. Eu sempre me incomodo com a palavra que o Freud escolheu para se referir a essa psicanálise
que fecha, porque é uma palavra muito cara, ainda mais nesses tempos, né? Selvagem. Sim. E acho que seria, assim, gostaria de outro nome para essa psicanálise a que ele se refere, né? Mas o Coutinho, eu acho que faz uma psicanálise selvagem. Eu adoro essa palavra para pensar o que ele faz ali, porque acho que esse pro mais fundamental, né? Quase a redução de tudo, assim, para ficar com o que realmente importa. Isso é selvagem, isso faz sentido. Que lindo, sim. Obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, agradeço muitíssimo mais uma vez a presença, a escuta, os comentários. Bacana que a gente possa seguir aí tendo encontros importantes, que rendam, né, associações, frutos. Com relação à parte operacional, né, de lista de WhatsApp, a sugestão do Daniel, vi aqui alguns comentários, eu vou sugerir o seguinte, então, porque imagino que aqui não funcione bem o WhatsApp, já tem muito grupo e tal, acho que a gente cria um grupo, né, evidentemente, aqueles que achem que a comunicação pode funcionar por aí, então aí eu peço que respondam aquele e-mail que eu mandei com o link, então vocês têm o meu e-mail, com o nome completo e o número do WhatsApp, que aí eu crio o grupo entre os que responderem e a gente vai trocando informações, referências e tal. Quem, por acaso, Já criaram aqui, viu, Renato? Ah, já está criado? Já criaram com um monte de gente lá, Meu já. Deus, que rapidez! Tem que pegar o link para partilhar com o resto das pessoas. Onde está isso? No chat aqui? aqui. No chat. Tá. Uma moça chamada Camila. Tô bom, tá ótimo. Então vou entrar também. Mas ia dizendo, né? Quem não quiser tá no grupo, fique à vontade para me escrever e pedir as referências, né, para os outros docentes também, que aí a gente passa as informações de referências ou quaisquer outras por e-mail. Tá tudo certo também. Mas quem quiser estar no grupo, aí a gente se comunica por lá. Aqui, mandaram de novo, é isso? Ótimo. Então, acho que é isso, né? Falaram... Desculpa. Imagina, no começo falaram de trabalho, de final de curso, tem trabalho, não tem? Como vamos definir isso. Se tiver, não vai ser nada... Enfim, acho que isso precisa ser formalmente definido e conversado com vocês, inclusive. Né? Vocês podem render trabalhos bem legais, que podem virar artigos, mas fique tranquila que nada que vai atravancar. Certo? Então tá bom, pessoal. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez e até segunda que vem. Boa tarde, até. Tchau. Até. Boa tarde, até semana que vem. Um abraço. Obrigada.